Deixa eu falar para você que a Polícia Civil aqui do estado de Alagoas, ela divulgou nesta quarta-feira que 3 artefatos foram encontrados nas proximidades do estádio Rei Pelé no início do mês de novembro. Essa informação chama atenção para o fato de que esse achado aconteceu antes dos primeiros casos de explosivos registrados aqui na cidade, na capital, tanto na região do centro como na região lá do Trapiche da Barra, no HGE. Vamos ver na reportagem do Evandro Amorim. Enche a tela aqui, meu irmão. No dia 10 de novembro, um homem que catava reciclados acabou mexendo em um material que era uma bomba artesanal e perdeu a mão. No dia 21 de novembro, mais uma pessoa acabou se machucando e também perdeu a mão no bairro do Trapiche. Só que as bombas artesanais já estavam aparecendo na cidade dias antes. O Eutrópio, que é chefe de operações aqui do 22º DP, vai contar pra gente toda a história, porque essas bombas artesanais já estavam aparecendo, é isso? Exatamente. No dia 6 do mês corrente, certo? Foi apreendido 3 artefatos explosivos pela Polícia Militar durante o jogo do CRB e Bahia, certo? E lá para cá iniciamos as investigações. Logo após ocorreu esses fatos, onde o delegado-geral de polícia, por conta desses fatos recorrentes, determinou a criação de uma comissão de delegados para apurar e dar um melhor empenho nas investigações, né? De lá para cá, as investigações estão sendo feitas de forma eficiente, certo? Estão bem encaminhadas. Hoje, solicitamos a remoção dos artefatos para o batalhão antibombas do BOP, que lá vai ser feito o devido procedimento, ou seja, eles vão analisar se vão desarmar ou se vão explodir. E provavelmente vão gerar um relatório, encaminhar para a Polícia Civil e para a perícia criminal para dar substância ao inquérito policial. Tudo que foi apreendido anteriormente vai ser analisado porque a pólvora, ela tem uma digital, né? Ela tem uma origem. E fazendo todo o procedimento, a polícia vai saber se as 2 bombas que explodiram e que acabaram aí machucando e decepando a mão de 2 pessoas, se todo esse material faz parte ou foi fabricado pela mesma pessoa, é isso? Exatamente, né? O inquérito vai adentrar, né, colhendo elementos de informações suficientes para encontrar a autoria e a devida materialidade do fato, né? Principalmente a pessoa que está causando tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Mas provavelmente não é uma única pessoa, né? Existe um grupo envolvido com essa produção de explosivos. Então fica o recado aí para esse grupo que está tentando aterrorizar a cidade, que acabou largando objetos aí. A polícia está investigando e logo, logo isso vai ser solucionado. Com certeza. As investigações estão bem avançadas, viu? Logo, logo a gente terá um resultado aí para a sociedade. Muito obrigado pelas informações. Olha, portanto, os artefatos, né, foram 3 que estavam aqui no 22º distrito, aqui no Trapiche. Eles foram levados para o esquadrão antibombas, lá no BOP, e aí eles irão decidir se irão investigar todo o material e desarmar, ou se já irão de cara explodir aquilo para não colocar a segurança de ninguém em risco. Voltamos ao estúdio. Já são tantos problemas enfrentados pela sociedade, pelo povo, né? A falta de segurança ainda tem esse problema aí dessas bombas, artefatos que são encontrados aí. E a polícia está investigando e a gente vai fazer questão de mostrar ponto a ponto e principalmente quando começar a cair os primeiros criminosos, as pessoas envolvidas nessas bombas que tiram vidas e que mutilam pessoas. Colocadas de maneira proposital, são produzidas de maneira proposital para machucar ou quem sabe até eliminar o oponente, né?
sabendo esses caras que a briga, a rivalidade tem que ser no campo, entre os jogadores, né? Tudo leva às investigações aí, que são pessoas organizadas. Ainda falando a respeito desse assunto, vamos ao vivo agora com o Evandro Amorim. Ele está com um advogado criminalista que vai explicar quais as penalidades para esse tipo de crime. Não é isso, Evandro? Vamos orientar esse povo em casa, que tipo de penalidade eles podem sofrer com isso. Bora lá, Fábio, exatamente, né? Nós estamos na torcida para que essas pessoas sejam encontradas e retiradas aí da sociedade, porque estão aí praticando atos, né, que machucam e que podem até matar. Já acabaram aí, né, os dois atos, mutilando, tirando a mão de duas pessoas, como nós acompanhamos agora. Doutor Marcelo Medeiros vai explicar para a gente desse material encontrado, doutor, porque ao que tudo indica, grupos de torcedores estão preparando, né, essas bombas caseiras e espalhando ou teriam espalhado, né, no começo do mês. Muito bom dia. Bom dia. Então, basicamente, essas pessoas que estão praticando esse delito devem responder naturalmente pelo crime de explosão, devem responder também pelo crime de dano qualificado, já que em algumas situações houve atingir o patrimônio público, responderão também pela lesão corporal. Nesse caso, como teve uma pessoa que teve a mão perdida, responderá pela lesão corporal de natureza gravíssima. Se realmente ficar demonstrado que há a participação de 3 ou mais pessoas, essas pessoas também responderão pelo crime de associação criminosa. O que foi bastante questionado é se haveria a possibilidade dele responder pelo crime de terrorismo. E a resposta para essa pergunta é, via de regra, não. Tá? Eu digo via de regra não, por quê? Porque somente a investigação que vai demonstrar. Para caracterizar o crime de terrorismo, é necessário que esse crime tenha sido praticado em razão de xenofobia, preconceito relacionado à cor, raça, religião ou credo. Se esse mesmo crime for praticado em razão desses motivos, aí sim pode caracterizar o crime de terrorismo. Mas se não tiver devidamente claro isso nas investigações, ele deverá responder pela explosão, dano qualificado, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e vai depender da extensão da lesão, e deverá responder também pelo crime de associação criminosa. Se ficar demonstrado que o grupo, né, é um grupo de 4 pessoas ou mais. A gente teve um pequeno probleminha de sinal aqui na transmissão. Voltou. Mas, a priori, o que eu enxergo, pelo menos até esse momento, é o crime de associação criminosa, se tiver pelo menos 3 pessoas em conluio, né, em concordância para a prática de crimes. Doutor, nós estamos, né, com a suposição que foi levantada pela polícia de que seriam grupos rivais de torcida. Como disse aí o Fábio, né, a briga, né, quem goleia, quem faz briga para machucar e até para matar, mutilar pessoas, né? Não se caracteriza, ou melhor, o senhor disse que se caracteriza, né? Aí a coisa não é um ato terrorista, mas pode se formar um grupo criminoso, uma organização criminosa, essa é a frase. A associação criminosa ou organização criminosa, porque são crimes distintos, tá? A priori, se tiver 3 ou mais pessoas, eu enxergo a associação criminosa, porque o crime de organização criminosa exige alguns requisitos mais detalhados. Então, a priori, associação. Tá? A gente fazendo analogia e lembrando de casos que já ocorreram e tudo mais, não estamos afirmando que são as torcidas ou que foram as torcidas organizadas, mas que grupos de torcedores, segundo informações da polícia, né? Se for constatado, o que deve ser feito? Então, na verdade, certamente o Ministério Público deve tomar as providências no sentido de propor um termo de ajuste de conduta. Isso já foi feito em diversas oportunidades, mas o primeiro é realmente identificar os autores. A partir dos autores é que, naturalmente, irá verificar qual o motivo que esses crimes estão sendo praticados. E a depender do motivo, aí a gente consegue ter um enquadramento melhor em relação ao tipo penal, ou seja, em relação ao qual o crime foi cometido, e bem como em relação a qual a melhor resposta por parte do Estado para solucionar esse tipo de problema. Em relação à responsabilidade penal, ela é indiscutível, tá? Em relação até à prisão cautelar, porque nesse caso a gente está diante de uma necessidade de garantia da ordem pública, já que aparentemente
os crimes estão sendo praticados em mais de uma vez e no mesmo modo operando, da mesma forma. Então, a prisão cautelar ela realmente se faz necessária para a garantia da ordem pública, mas o primeiro passo é identificar os autores e, a partir daí, saber o motivo que esses crimes estão sendo praticados. Se as torcidas ou estiverem torcidas envolvidas, se estiverem envolvidas, a gente fala se por quê? Porque é a polícia que está dizendo isso, né? O clube pode ser penalizado também? Então, o nosso código penal, ele fala que responderá pelo crime quem concorre para ele. Quem concorre seja na modalidade ativa ou na modalidade omissiva. Então, o crime caracteriza quando há uma ação ou omissão. Eu penso que só haverá uma responsabilidade do clube se o clube tiver, de alguma forma, interferindo ou se ele tiver condições de impedir o resultado, ele tendo condições, ele não impeça, aí sim ele poderá vir a responder. A priori, eu acho muito prematuro, assim, eu particularmente descarto a possibilidade de qualquer tipo de responsabilidade penal em relação ao clube, uma vez que não houve, até o presente momento, nenhum tipo de participação em relação ao clube. E a pena deve recair para quem concorre para a prática do crime. Trocando em miúdos, o que o senhor disse é que o clube pode não ter conhecimento, é isso? Isso. No meu entendimento, o clube não tem qualquer tipo de responsabilidade, tá? A não ser que, se ficar evidenciado que ele tinha conhecimento, tinha como impedir e não fez, o que é muito difícil comprovar, obviamente. Então, no meu entendimento, o clube não tem responsabilidade até o presente momento, a não ser que fique evidenciado essa situação que eu falei. Tá aqui. A gente teve mais uma vez o problema de sinal aqui. Hoje a internet tá que tá, né? Mas o que foi esclarecido aqui a respeito do entendimento aí do advogado criminalista, né? Que observa e estuda muito delicadamente, calmamente todos os passos das investigações e também tem uma análise mais apurada de que, de fato, não está confirmado que determinado clube, que torcida ligada ao determinado clube tenha a responsabilidade, né? Possa ser responsabilizado agora, nesse momento. Está em trâmite, está em processo de investigação, depoimentos, ou vocês esquecem que a polícia começa a buscar testemunhas, não é divulgado. Eu até concordo que certos casos não seja colocado à tona. Muitas vezes a gente recebe uma informação e nesses casos eu acho até melhor segurar, a imprensa não descarregar tudo, porque isso pode afastar, isso pode atrapalhar as investigações. Eu até concordo em alguns pontos, em outros a gente tem que mostrar logo de cara para contar com o apoio da população. Mas caso isso venha a ficar confirmado, penalidade máxima para esses criminosos bandidos. Porque isso não caiu do céu, isso não brotou ali no lugar, não nasceu. Alguém colocou na intenção de ter ali como um estoque um local fácil para no momento da atividade, no momento da briga, da raiva, da ira, pegar e lançar contra as pessoas. Pena que as pessoas penalizadas foram os trabalhadores. A gente fica acompanhando esse caso e, de verdade, eu torço que a polícia, o mais rápido possível, consiga colocar as mãos nos autores, nas pessoas. E, pelo amor de Deus, instituições como o Hospital Geral do Estado, não tem esse negócio de deixar a câmera desligada, não, viu? Isso está atrapalhando muito a investigação por parte da Polícia Civil. Estão se rastejando, buscando câmeras de outros locais de estabelecimentos, como lanchonetes, farmácias, ali na região, para poder conseguir chegar até esses caras, porque o sistema de câmera de monitoramento de um hospital geral do estado, hospital referência, não estava funcionando. Aí atrapalha o serviço da Polícia Civil. Concorda comigo? Não tem justificativa isso, não tem justificativa. Pelo amor de Deus, é complicado o negócio, viu? Vamos ao vivo agora com a nossa